Bom, gente, chegou o momento aqui da nossa agenda do dia, porque o Ibovespa fechou mais uma vez no campo negativo, numa forte queda, atingindo o menor patamar desde o início de junho. No segundo pregão de outubro, o principal índice da Bolsa Brasileira acumulou uma baixa de 2,70%, impactado principalmente pela alta dos juros lá no exterior. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o Gabriel Redivo, que é o diretor de gestão da War Investments. Gabriel, muito obrigado por nos atender nessa quarta-feira. Um bom dia. Bom dia, Cássio. Tudo bem? Prazer é todo meu aí. Tudo certo. Bom, Gabriel, começando então a nossa conversa, o Ibovespa voltou a refletir bastante o cenário, né? Uma aversão ao risco global, com esse temor de que o Fed volta a elevar os juros, né? Traz mais detalhes para a gente, que faz mais uma vez a nossa bolsa despencar e as ações. Claro, Cássio. Então, basicamente, o mercado ontem, realmente, a nível global, sofreu bastante com o movimento dos juros americanos. A gente pega ali as Treasuries de 10 anos, os juros mais longos nos Estados Unidos, sofreu muito desde sexta-feira passada. Sexta-feira passada a gente teve ali um indicador muito forte falando sobre a inflação americana e que o PCI veio muito favorável. A gente tinha ali as Treasuries próximos de 4,5 e hoje, finalzinho do dia de ontem para o início do dia de hoje, a gente já está tocando próximo de 4,8. Então, são 30 bips num efeito aí de pouco mais do que 5 dias. Isso afetou com certeza os mercados, pegou as bolsas de surpresa, o mercado não precificava isso e, consequentemente, a gente teve a sangria de ontem em todas as bolsas a nível mundial. E, Gabriel, claro que chamou atenção também, né? O dólar, que decolou, subiu mais uma vez, atingiu ali a sua máxima desde o final de março, superando ali a marca dos R$ 5,15, né? O que se deu também a esse grande impulsionamento do dólar? Bom, basicamente, os Estados Unidos ainda é a maior reserva de valor a nível mundial, né? Entre os países desenvolvidos, sem dúvida, é o que mais cresce, e os juros também é o que tem os juros mais elevados. Então, tendo aí, sendo uma das principais, a principal economia mundial, é claro que com juros elevados, a gente tem ali próximo bondes americanos pagando para 20 anos próximo de 5,11. Isso, sem dúvida, chama a repatriação dos próprios americanos ou até mesmo investimentos a níveis globais nos Estados Unidos. Então, com isso, quem tem dinheiro fora começa a fazer a puxada para retornar a investir nos Estados Unidos. Então, consequentemente, os produtos americanos eles estão com taxas mais elevadas, o que acaba causando esse movimento favorável para o dólar e para as demais economias, todas as moedas acabam sofrendo. E, Gabriel, a Câmara dos Estados Unidos, né, está sem um presidente nesse momento. O agora, o Kevin McCarthy, foi destituído, os trabalhos por lá foram paralisados. O que isso pode trazer de prejuízo para a economia americana? Lembrando que num prazo aí de 45 dias, eles precisam definir, né, mais uma vez, a encontrar uma solução para que não ocorra, né, um possível shutdown por lá. Claro. Bom, basicamente, tudo que traz risco e eminência de incerteza é perigoso para o mercado, né? E o mercado enxerga isso como algo negativo. Então, óbvio que uma destituição histórica como essa tende a afetar os mercados, inclusive no dia de hoje, né? Mas o que mais chama a atenção é a possibilidade de novo, um downgrade no rating dos Estados Unidos, né? Essa incerteza, ela gera isso, então as classificadoras de rating podem sim ali, de novo, dar um downgrade nos Estados Unidos e isso gerar mais incerteza no mercado e prejudicar as bolsas a nível mundial. Outro dado também que foi divulgado nos Estados Unidos foi a abertura, né, de postos de trabalho, cresceu ali até mesmo bem acima do esperado pelo mercado, né? Com esse cenário, né, de mais crescimento de postos de trabalho, a inflação ela tende a aumentar ainda mais e trazer um certo prejuízo para a economia também? É um indicador importante, né? A gente está falando que a expectativa era próxima ali de 8 milhões e 900, né? 8,9 milhões, e veio 9,6. Isso foi quase 700 mil mais postos de trabalho, um aumento de 10% frente à expectativa. Isso, com certeza, foi um dos principais indicadores aí de que o Fed vai ter que cada vez mais ter uma política ainda mais, mantendo os juros mais elevados por longo tempo, foi o que ocasionou as quedas da Bolsa no dia de ontem.
E, Gabriel, claro, trazendo um pouquinho mais desse cenário externo aqui para o nosso cenário doméstico, o Banco Central brasileiro pode apresentar ou ter uma certa dificuldade para baixar os juros com maior intensidade se a curva americana continuar avançando. A gente fala muito nos cortes de meio ponto, não aconteceu, né, de 0,75 como se imaginava, pode inclusive diminuir ainda mais essa intensidade de cortes até o final do ano? Sim, basicamente, se a gente acompanhar os juros futuro, ele já sofreu uma abertura na curva de juros. Isso muito, com certeza, né, motivado pelo cenário exterior, né, o cenário externo, em que os juros americanos, como é a maior reserva de valor do mundo, né, e sem dúvida atrai investidores para lá, consequentemente, os juros brasileiros está diretamente ligado aos juros americanos. Então, com certeza, sem dúvida, a gente pode ter aí uma redução nos cortes ou até mesmo uma manutenção, por mais que ainda o presidente do Banco Central ainda destacou na última ata e tem deixado claro aí, talvez um próximo corte de 0,5%, talvez o da última reunião ainda seja incerto. E também aqui no Brasil, né, tem o destaque da produção industrial, que foi divulgado também, que avançou 0,4% no mês de agosto, um número que veio ligeiramente abaixo das projeções, mas que deu uma animada também no mercado, né? Sem dúvida, Cássio. Assim, basicamente, quando a gente olha a economia brasileira, né, os dados de inflação, os dados de produção industrial, eles são favoráveis para a economia. Acho que o que pode, sim, prejudicar esse movimento da queda dos juros brasileiros é, sim, o cenário externo do que o cenário interno atualmente. Pelo menos pelo que os indicadores têm apontado, muito mais o cenário externo, querendo ou não, chama a economia global. Sem dúvida, os Estados Unidos é uma grande potência. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação, pela sua análise aqui na nossa agenda do dia e entender um pouquinho mais todos esses nuances da nossa economia, o que interfere, claro, no exterior e acaba aí interferindo aqui também na nossa Bolsa Brasileira. Uma boa quarta-feira para você. Igualmente, tudo de bom, Cássio. Abração.